Quando a gente fala, então, em gestão de competências, gestão do conhecimento, gestão do desempenho, a gente está falando praticamente da mesma coisa. Só que, assim, gestão de competências é algo maior. Gestão do conhecimento é algo que existe dentro da gestão de competências. Consequentemente, isso bem feito gera uma excelente gestão de desempenho. Então, essa ligação entre os três termos. Gestão de competências é algo maior. Gestão do conhecimento é uma ferramenta de gestão do desempenho, de gestão de competências, e isso bem feito gera uma melhor gestão do desempenho das pessoas. São esses três assuntos que estão ali no finalzinho do edital de vocês na parte de gestão de pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente fala de gestão de competências, a gente está falando de conhecimentos das pessoas, mas que sejam úteis para a organização. Não adianta a gente ter várias competências que para a empresa não são importantes. Por exemplo, de repente, você trabalha no órgão público, mas você também sabe tocar violino muito bem. Pô, isso não importa para o órgão se você toca violino muito bem ou não. A não ser que você vá lá fazer uma animação com o pessoal lá tocando violino. Então, assim, aqui, eu só estou relembrando o conceito de gestão de pessoas que eu já havia explicado para vocês, porque ele é muito condizente com a gestão de competências hoje. Esse conceito a gente já viu, eu tinha colocado no quadro no começo da primeira aula de gestão de pessoas, que dizia o seguinte, ó, o que é a área de RH, o que é a área de gestão de pessoas? O departamento tem a função de criar, manter e desenvolver os recursos humanos, a gente já tinha visto isso, das organizações e as condições para que esses mesmos recursos humanos atinjam seus objetivos individuais, ao contribuir para que a empresa alcance suas metas organizacionais. Então, reforçando mais uma vez esse conceito e agora ligando com gestão de competências. Sempre que cair em prova alguma questão sobre a moderna visão de RH, você vai colocar o contrário do que você está acostumado na prática. Então, a gente está acostumado na prática com empresas que são autoritárias, que eu tenho que obedecer o chefe rigidamente, que eu tenho que seguir os horários rigidamente. Na moderna visão de RH é uma liberdade maior, porque o momento que a gente vive hoje de RH é chamado de gestão de competências. Dentro dessa visão moderna, então, as empresas existiriam para quê? Para realizar desejos, sonhos e vontades do trabalhador e, consequentemente, esse trabalhador devolveria resultados. Claro que, assim, no Brasil isso ainda não está 100% disseminado, porque pelo perfil, não só do empregador, como também do empregado brasileiro, provavelmente a empresa fazendo tudo pelo empregado, o empregado montaria na empresa, não trabalharia e sugaria todos os benefícios possíveis. E, pelo outro lado, o empregador também não está muito afim de realizar os sonhos de vida de trabalhador nenhum. Então, quer dizer, tem os dois lados da moeda. Mas é algo que as organizações já tentam implementar, multinacionais que estão no Brasil já vêm com esse conceito. Na área de TI esse conceito já existe, na área de marketing esse conceito já existe. Então, quer dizer, e em órgãos públicos se tenta implementar esse mesmo conceito. Só que o problema do órgão público, e aí ligando com outra matéria, a evolução da administração pública, a gente está amarrado ao princípio da legalidade, onde os atos administrativos só podem ocorrer de acordo com a lei. E nem sempre o órgão vai conseguir dar total flexibilidade para os seus funcionários, fazer algo gerencial na essência da palavra. Muito embora a gente já tem vários avanços. Por exemplo, no MPU mesmo, dependendo do setor da função que você vier a exercer, você vai trabalhar de casa, é home office. Então, quer dizer, você vai mandar a parte burocrática toda que você tem que mandar por e-mail e trabalhar da sua casa. Então, quer dizer, isso está dentro, está alinhado, que seria essa chamada gestão de competências. Só que aí, antes da gente falar então o que é gestão de competências, a gente tem que definir primeiro o que é competência. E aí é uma sigla velha conhecida das provas de gestão de pessoas, que é o tal do CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, gerenciar a competência das pessoas é gerenciar o seu conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Isso é gerenciar o CHA. Aí no material de vocês não devem estar encontrando os slides, está em forma de texto. Tá? Mas está na continuidade do texto. Lá no final de gestão de pessoas. Lá no finalzinho de gestão de pessoas. A gestão por competência. Isso. É isso? Qual página? 223. 223. Eu estou vendo assim um monte de gente para ainda procurando, aí não presta atenção aqui. 223, você encontra aí. Encontrou? Não tá, são as mesmas informações, tá? Só que aí está mais detalhado. O material está mais detalhado. Aqui está mais enxuto. Então, assim, o que é competência? É o conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes do trabalhador daquela organização. Relembrando que a gente viu isso lá em treinamento, quando a gente viu a outra parte de gestão de pessoas. O que é conhecimento?
Algo que eu não sabia, agora eu sei. O que é uma habilidade? Algo que eu não sabia fazer, agora eu sei fazer. Geralmente está associado à manipulação de equipamentos. E o que é uma atitude? Uma postura, uma forma, né, de atuação. Então, gerenciar competências é gerenciar o universo de conhecimentos, habilidades e atitudes dos trabalhadores daquela organização. Então, como está aqui, ó, o conhecimento tem a ver com a formação acadêmica, mas não é só isso. Porque o conhecimento a gente adquire também no decorrer da vida, não necessariamente com formação acadêmica. A habilidade está ligada à prática, né, manuseio de equipamentos ou à prática da execução de certos processos. E a atitude já está ligada ao aspecto emocional, né? Está ligada às emoções, aos valores, aos sentimentos das pessoas e à forma que ela vai atuar. Quando a gente fala, então, gestão de competências, antes da gente ver essa tela, deixa eu falar um pouco mais sobre o assunto. Gestão de competências ou gestão por competências, qual que é a diferença? Gestão de competências é gerenciar diretamente as competências do empregado. Gestão por competências é uma filosofia da organização. Então, a mesma coisa de gestão de processos e gestão por processos. Por sempre é maior do que de. Por sempre é uma filosofia. O de já mostra exatamente como aquilo vai ser feito. Então, quando a gente fala gestão por competências, é uma filosofia moderna, que é dos anos 90 para cá, que as organizações mundiais começaram a adotar. E que hoje o Estado tenta implementar em alguns aspectos. Não dá para implementar em todos, como eu já disse, por causa das limitações do Estado. E aí o que acontece? Quando a gente fala, então, gestão de competências, é algo que no Brasil está começando agora, enquanto que nos outros países já começou a partir dos anos 90. Se já começou a partir dos anos 90 nos outros países como algo institucionalizado, é porque isso já veio ocorrendo na década de 80, na maioria dos países. O que seria isso? Seria, literalmente, no caso da iniciativa privada, o fim da carteira de trabalho, das férias, do 13º, do fundo de garantia, do vale alimentação, do plano de saúde, o fim de todos os benefícios. A relação empregatícia, como a gente conhece hoje, numa gestão por competências mais avançada, não existirá mais. Por que ela não existirá mais? Segundo a teoria, e faz sentido, aí não confunda com a realidade brasileira, é muito melhor para o trabalhador não ter essas amarras. Por quê? Ele teria mais liberdade para trabalhar, primeiro, aonde ele quiser, segundo, pelo tempo que ele quiser, terceiro, cobrando o valor que ele bem entender. Percebe que eu estou falando teórico, tá? Não estou falando da realidade brasileira. Por outro lado, o empregador, ele também teria uma flexibilidade muito maior de pagar mais para as pessoas, porque ele também não teria os encargos trabalhistas que têm que ser pagos e todas as obrigações fiscais que qualquer empresa tem que ter para gerar emprego. Principalmente, agora vamos falar da realidade brasileira. No Brasil, é muito caro gerar emprego. O empregador tem que pagar praticamente o mesmo valor que ele paga para o funcionário, que ele paga para o governo, em relação a impostos, encargos trabalhistas, compromissos, etc. E segundo a teoria, percebe que eu não estou colocando aqui minha opinião, tá? É a teoria mesmo. Há uma injustiça em, por exemplo, para pagar para alguém o 13º salário. É injusto para o empregador. Por quê? O cara não trabalha um mês a mais para ganhar um mês a mais. Então por que eu tenho... Se for no lugar de dono, tá? Por que eu tenho que pagar mais um mês de trabalho, sendo que o cara não trabalha e nem produz mais um mês? E ele nem compensou isso durante o ano para poder gerar uma proporção legal aí para o empregador. Segunda questão a se pensar. Férias. Tá, a pessoa tem o direito ali de descansar, um direito colocado em lei. Por que eu tenho que pagar para a pessoa descansar? Pô, se ela está descansando, ela descansa, mas sem receber. Percebe? Se põe no lugar de empregador, não de empregado. Se você se colocar no lugar de empregado, você vai se revoltar com o que eu estou falando, como eu também me revoltaria. Mas se põe no lugar de dono. Pô, tu abre uma empresa para gerar lucro, você abre uma empresa para enriquecer, você abre uma empresa para gerar emprego para as outras pessoas e contribuir de alguma forma para a sociedade. Que aí as pessoas que não são donas terão um posto de trabalho. Isso ainda tem que pagar 2 meses a mais de salário, um mês de férias, um mês de 13º, para a pessoa não produzir 2 meses a mais durante o ano. Percebe? Agora, claro, isso é um debate que vai... É muito perigoso esse debate, porque é muito tênue a linha que separa a questão racional do trabalho moderno e a questão das opiniões, a questão dos direitos, a sua visão político-partidária, tudo isso influencia. Então, assim, para a prova isso não interessa, né? Então, por exemplo, recentemente, com a introdução do início da reforma trabalhista,
por parte do governo atual, a gente viu o seu Michel Temer falar na televisão, né? Porque isso é muito melhor para o trabalhador, porque o trabalhador agora vai poder negociar com o patrão. Ele não está errado no que ele disse, em teoria. Em teoria é isso mesmo. Só que vamos para a prática brasileira agora, porque aí foi o presidente da República falando para a sociedade. É o que vai acontecer hoje? Não, cara, ninguém vai negociar nada, porque o patrão vai impor. Né? O patrão, se ele puder pagar menos, se ele não puder pagar nada, ele não paga nada. Claro que estou generalizando, tem patrões que são honestos, que são, enfim. Mas a gestão de competência se limita então só nisso, tirar os direitos e obrigar a pessoa a ser autônoma. Não é só isso, mas isso é o nível avançado de gestão de competência. Isso na realidade vai ser uma consequência da gestão de competências bem implementada. Mas não porque o trabalhador vai perder direitos. Na realidade, bem implementado, o trabalhador iria querer não ter esses direitos. Seria melhor não ter esses direitos, seria até uma escolha do trabalhador. Um dos presidenciáveis aí está com uma proposta de criar uma segunda carteira de trabalho. Uma formal, de acordo com o que a lei determina hoje, outra com essa liberdade de negociação, onde os direitos constitucionais colocados para o trabalho não seriam levados em consideração. Não sei se isso vai passar, se esse presidenciável ganhar. E se passar, obviamente, o empregador brasileiro vai preferir a segunda opção. E o empregado brasileiro vai preferir a primeira. Então, quer dizer, para isso dar certo, tem que ter uma mudança cultural. Tanto por parte de empregador, por parte de empregado e por parte de governo. E uma mudança cultural demoraria muito tempo. Por que eu estou indo também para o viés da gestão pública? Porque tem várias questões que vão falar de gestão de competências que vão tentar trazer essa realidade para os órgãos públicos. E você precisa ter essa visão mais ampla do que apenas a visão mais restrita que a gente tem das nossas opiniões. Então, o que acontece? Por que o trabalhador iria querer pedir para não ter esses direitos? Da mesma forma que hoje, no trabalho que a gente conhece, a gente tem férias, 13º, fundo de garantia, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, a gente paga uma carga tributária enorme para receber esse serviço. Então, assim, eu não sei se vocês já viram algumas pesquisas que dizem o seguinte, que o trabalhador brasileiro trabalha 12 meses, mas de 4 a 5 meses fica para o governo, são impostos. Só que a gente não sente isso diretamente, porque são impostos diretos e indiretos, e que não são descontados em folha necessariamente. Mas a carga tributária é muito grande também para o empregado. Então, para pensar. Se você é autônomo e abre uma firma para prestar serviço de forma autônoma, na categoria mais simples possível, dentro do próprio simples, onde você paga uma carga tributária bem pequena, você pagaria em torno de 5 a 6% de impostos por nota fiscal emitida para executar serviço autônomo. Claro, depende do serviço, enfim, generalizando, 5 a 6%. O que é melhor? Eu ser livre, não ter nenhum desses benefícios e pagar apenas 5 a 6% do dinheiro que eu recebo? Ou eu estar preso a uma empresa, carteira assinada, todos os direitos, mas pagar quase 50% de impostos? Pensando exclusivamente em carga tributária, o que é melhor? Melhor é ser livre, ser autônomo e pagar a carga tributária menor. Sobraria mais dinheiro no nosso bolso. Sobrando mais dinheiro no bolso, eu posso escolher o que eu quero. Eu não preciso ficar amarrado ao ticket restaurante, onde eu só vou me alimentar no restaurante que aceita aquela marca. Posso comer onde eu quiser, vou pagar em dinheiro. Eu não preciso ficar limitado ao plano de saúde da empresa B, X, Y, que a empresa me oferece. Eu pago pelo plano de saúde que eu quiser. Eu tenho a liberdade de escolher. Então, quer dizer, essa liberdade de escolha, ela é real. Só que eu estou falando em gestão por competências, num nível avançado, sem os problemas das questões culturais que eu falei agora há pouco. Então, quer dizer, isso é muito melhor. Se você pegar a CLT, por exemplo, a CLT ela não fala sobre home office, sobre trabalho virtual. A CLT não fala nada disso, ela está totalmente desatualizada. E a maioria das pessoas hoje, antenadas com modernidade, trabalham em cima de sites, trabalham em cima de redes sociais, enfim. E a CLT nada fala sobre isso. E isso já estaria dentro da chamada gestão por competências. Na área de TI, por exemplo, alguns de vocês provavelmente trabalham na área de TI, para quem está aqui, para quem está assistindo, mas, claro, não é em todas as organizações, mas na grande maioria, o cara lá não é mais empregado daquela empresa, ele é parceiro, ele tem lá uma parcela pequena, 1%, 1,5%, 2% do lucro da organização, e ele é um parceiro. Então, quer dizer, é muito diferente quando você trabalha como dono do que como empregado. Você, considerando que um pedaço daquilo é seu, você trabalha com muito mais afinco, você trabalha com muito mais dedicação. O grande problema dessa modernidade que eu estou aqui colocando é que também acaba a questão do horário de trabalho. Você trabalha quando você quiser. Só que como eu sou autônomo e eu dependo só de mim, você vai se obrigar a fazer o quê? A trabalhar 24 horas por dia, se você quiser se manter no mercado. Pô, vou dar um exemplo, dei aula aqui
ontem pela manhã, à tarde. Aí fui lá para o apartamento e já estou editando vídeo, subindo vídeo, disponibilizando para os alunos, tirando dúvida. Eu fui dormir 3 da manhã, porque eu assumi um compromisso com esses alunos que compraram certos serviços e eu preciso entregar. Então, quer dizer, o legal é que ninguém te cobra, o que te cobra é a sua responsabilidade. E pior que dá prazer, cara, em fazer, porque você mesmo vendeu, você mesmo criou, e você mesmo está entregando, e você mesmo está tendo os feedbacks, dá prazer. Só que você fica amarrado à questão sempre do compromisso que você assumiu com seus clientes, na gestão por competências. E não é todo mundo que está preparado para isso. Por quê? Porque você não pode, na gestão por competências, ser apenas bom no que faz. Você tem que ser bom no que faz, se bobear um dos melhores. Você tem que ter networking, rede de contatos. Você tem que ter fluência verbal. Você tem que ter poder de negociação. Você tem que entender de marketing. Você tem que entender de várias outras ciências e áreas que a formação acadêmica não te proporcionou, dependendo da sua formação acadêmica. Quer ver um exemplo disso? Eu também faço consultoria para empresas. Eu tenho feito consultoria lá em Brasília para vários odontólogos e para vários advogados em marketing. Por quê? O cara sai da faculdade de Direito e vai montar o escritório dele, o cara sai da faculdade de odonto e vai montar o consultório dele, ele não tem a menor noção de como precificar o seu serviço. Tudo bem que na relação do advogado tem a tabela da OAB, só que a gente sabe que essa tabela da OAB não é fielmente cumprida, porque se fosse, ninguém contrataria um advogado, né? Mas precisa cumprir. Então, quer dizer, como é que eu faço para um cliente, no caso da advocacia, pagar a tabela da OAB e ter a percepção de que está pagando barato? Porque a tabela da OAB muitas vezes é uma arma na cabeça de qualquer pessoa, é muito caro algum serviço. Mas como fazer o cliente ter a percepção de que está pagando barato, a questão do valor agregado? Nenhum advogado aprende isso na faculdade. Assim como o odontólogo não tem a menor noção de quanto custa uma restauração, uma simples obturação, como se falava antigamente. Ele não tem a menor noção quanto custa uma restauração em um único dente, para ele poder precificar. Então ele precifica de que forma? Ele vê o que o concorrente está fazendo, o valor médio que a concorrência faz, ele põe esse valor, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo é igual. Isso não é forma de precificação, porque o cliente do século XXI, embora a gente seja muito preocupado com preço, ele não compra preço, ele compra qualidade. E muitas vezes se paga mais caro por uma qualidade superior. Então, quer dizer, a gente não sai da formação acadêmica com noções de empreendedorismo, com noções de marketing digital, com noções de gestão propriamente dita. E a gestão por competências teria que ter essa mudança cultural, acadêmica, filosófica, comportamental inteira, para isso realmente dar certo. Um dos principais autores de gestão por competências é um cara chamado Covey. E o Covey ele diz o seguinte: quais são as competências pessoais exigidas pelas empresas nessa modernidade? Como o CESP ama a questão de listinhas de coisas, isso é uma das coisas que pode cair na sua prova de gestão por competências. Então, quais seriam essas competências essenciais segundo Covey? Primeiro, aprender a aprender. E isso é uma coisa que nós não sabemos. Nós não sabemos nem aprender, quanto mais aprender a aprender. Isso é, quais as metodologias de absorção de conhecimento existem que eu posso usar quando eu recebo um conhecimento? Então, por exemplo, para estudar para concurso, está todo mundo careca de saber. As aulas teóricas, questões todo dia, mapas mentais, resumos, esquemas, enfim. Mas a gente estuda do jeito antigo. Qual que é o jeito antigo? Marca texto. Eu vejo um monte de gente aqui que marca texto na mão. E resumo. Decoreba, musiquinha, mnemônico. Cara, isso é um jeito antigo de estudo. Só que ao mesmo tempo a gente também não sabe onde está essa informação. Qual é o jeito novo? Por que a escola não ensina esse jeito novo? Então, quer dizer, aprender a aprender é saber essas técnicas. Para cada tipo de conhecimento existe uma forma de absorção. Nós temos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. A gente usa os 5 para estudar. Aí você vai se perguntar, tá, Wendel, o tato tudo bem, que é eu pegar e ficar copiando. A visão tudo bem, que é eu ler e ficar vendo o mapa mental. A audição, beleza, eu vou ficar escutando. Agora, como é que eu uso o olfato, como é que eu uso o paladar para estudar? Eu vou dar uma lambidinha na apostila? Vou dar uma cheiradinha na apostila? Não. Mas você pode proporcionar pelo olfato e pelo paladar, no momento que você está estudando, momentos de prazer ao mesmo tempo que você estuda. Então, se eu estou estudando e amo chocolate, pô, deixa um pedacinho de chocolate ali do lado, vai comendo esse chocolate a partir do momento que você estuda, caso o chocolate dê prazer. Porque o teu cérebro associa, estudar é o momento de chocolate, estudar é o momento de prazer. E deixa para comer chocolate só no momento do estudo, por exemplo. Aí você vai estudar 5 horas e vai virar uma bola, né? O olfato. Deixa um ambiente com alguma fragrância agradável, um perfume, um bom ar, um glade, um incenso, sei lá. Mas desde que aquilo te dê prazer. O teu cérebro começa a associar. Aquele momento é um momento de prazer. A absorção é melhor. Então, quer dizer, isso seria só para estudar para concurso? Não, cara. Esses 5 sentidos a gente usa para absorver qualquer tipo de conhecimento.
Só que isso não é divulgado na escola, isso não é ensinado para as crianças, e isso faz com que sejamos uma população com dificuldade de aprender qualquer coisa aos 20, 30, 40 anos de idade. Uma coisa que eu não me conformo, mas que precisa existir. Por que a gente se mata para concurso de estudar língua portuguesa e raciocínio lógico, se isso a gente aprende desde a primeira série do primeiro grau? Deveríamos já saber. Né? Tudo bem, teve a reforma ortográfica e ela ocorreu depois que eu terminei o segundo grau. Pô, beleza, aí você se atualiza, mas você já dominaria. Não, a escola não nos faz dominar os assuntos. As escolas nos fazem decorar as regras. E depois de um tempo o nosso cérebro deleta, porque o nosso cérebro é igual a HD de um computador, vai deletando aquilo que não serve mais. Vai acusando, posso deletar? Esse arquivo você já não usa há 15 anos. Pode ser deletado? Só que o cérebro não pergunta isso pra gente, ele já deleta, automaticamente. E é engraçado, né? Porque ele não usa a capacidade inteira de armazenamento. Para que deletar? Deixa lá, né? Vai que um dia eu preciso. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe aprender. Isso é uma primeira importantíssima competência dentro da gestão de competências atual. Segundo, comunicação e colaboração. O trabalho deixa de ser solitário, individual, passa a ser coletivo. Isso é, não tem como, na gestão de competências, não ter trabalho em equipe. Não tem como. Por quê? Os prazos são muito urgentes que os clientes pedem. O nível de qualidade que o cliente espera é elevadíssimo, o nível de exigência é elevado, fazer sozinho é praticamente impossível. E aí que está, é outro hábito que não temos, de trabalhar em equipe. Tem gente que não prefere trabalhar em equipe, prefere fazer sozinho. Por quê? Culpa do restante das equipes. Pelo seguinte, lembra da época da escola que tinha trabalho em grupo? Sim. Que provavelmente aqui em Porto Alegre não era muito diferente de São Paulo, onde eu nasci, que era o seguinte, a tia lá da escola passava o assunto, entre nós do grupo a gente dividia o assunto, página 1 a 10 é comigo, 11 a 20 é com você, 21 a 30 é com fulano. Aí no dia da apresentação, todo mundo aqui emparelhado, um do lado do outro. Na minha época ainda se usava papel pardo, não existia isso daqui, né? Era papel pardo colado no quadro, ou retroprojetor, né? Não sou tão antigo, tá? Eu peguei a fase final disso daí. E cada um ia apresentando sua parte, e ninguém sabia a parte do outro. E detalhe, o quinto elemento sumiu, não apareceu na aula. Aí o que a gente virava para o professor e falava? Dá 0 para ele, safado, sem vergonha, não participou de reunião nenhuma, então queimava o cara para justificar o grupo ficar com um pedaço sem apresentar. Geralmente o que a professora falava? Então alguém tem que apresentar a parte dele. E alguém estava preparado para isso? Não. Erro de qualquer equipe, isso daí não é equipe, na realidade. Não saber a parte do outro, porque o objetivo de uma equipe é todo mundo saber a parte do outro. Aí personagens clássicos dessa época, o encostado, é aquele que não queria fazer nada, mas queria que o nome estivesse na capa do trabalho. O que ele fazia para conquistar isso? Cedia a casa dele para as reuniões e mandava a mãe dele fazer o lanche para a galera. Pronto, já conquistou a simpatia da galera. Outro personagem clássico, o autoritário. É aquele que só as ideias dele são corretas, não aceita ideia de ninguém do grupo. E pior que o caboclo geralmente tem razão, as ideias dele eram as melhores. Só que a forma que ele colocava era arrogante e ninguém aceitava. Outro personagem clássico, o formiguinha. É aquele que só trabalha. Não, deixa que eu digito. Na minha época, deixa que eu passo a limpo. Né? Deixa que eu faço os cartazes. Mas, pelo amor de Deus, no dia da apresentação, alguém apresenta a minha parte. Sou muito tímido. Não eram esses personagens clássicos? Pergunto. Esses personagens clássicos continuam existindo dentro das organizações? Para trabalhar em equipe? Do mesmo jeito. Então, se você é um pouco mais comprometido, você vai preferir fazer sozinho. E fazendo sozinho, você adquire um defeito tão pesado quanto os deles, que é o isolamento. De achar que só você consegue, só você dá conta. E pior que é verdade, quem faz isso, geralmente só ele dá conta. Mas não dá para fazer isso no século XXI. Diga. Isso é dentro das organizações para esse autor, né? Mas você está trazendo conceitos de um autônomo sozinho, né? Até trazendo exemplo do teu caso. Aí, no caso, o item 2 não se aplica a esse caso mais autônomo. Se aplica. Se aplica. Como? Olha só. No meu caso, aí eu vou falar especificamente do meu exemplo. Pô, eu gravo aulas em sala de aula, gravo aulas em casa, tudo mais, edito, eu vendo isso para os meus alunos. Hoje eu faço sozinho porque eu comecei a fazer isso há um ano e meio para cá. Só que durante uns 10 meses desse um ano e meio, era muito lento, era muito devagarinho mesmo, sem muitas pretensões. Então quer dizer, por quê? Porque o meu foco eram as aulas presenciais e as consultorias que eu faço para as empresas. Só que aí eu tive o meu acidente, né, que eu já contei para vocês, tá? Que eu passei 5 meses olhando para o teto branco. E com os médicos dizendo que eu não ia voltar a andar, aquela coisa toda que eu já falei. Pô, aí eu comecei a me sentir improdutivo, eu comecei a me sentir inútil, né, com depressão mesmo por causa disso, e eu resolvi virar o jogo.
No que eu resolvi virar o jogo, fazer fisioterapia e teimar os médicos, ainda assim eu não tinha condição de ir para a sala de aula. Aí o que eu pensei? Poxa, mas eu preciso produzir. Esse negócio da aula para mim é um vício. Assim, me mata, mas não me tira a aula, né? Aí o que acontece? Eu comecei então a investir mais pesadamente em casa nas gravações. Gravar de forma mais elaborada, gravar conceitos mais teóricos, criar formatos de cursos diferentes. Hoje, eu preciso de gente. Hoje eu já não consigo mais sozinho. Então, quer dizer, você começa sozinho. E muita gente até continua o resto da vida sozinho, mas não cresce. Então, por exemplo, diga. Então, para a gestão de competências, está dentro da organização, fora indifere. Só vai ser como os processos, como vai se dar essa colaboração. Só que com liberdade. A partir do momento que a gente tem a restrição da prisão ao cargo, a carteira assinada, as equipes colocam limites também. Peraí, não vamos fazer tal coisa porque a empresa nem nos paga por isso. Entendeu? Então, quer dizer, com a liberdade não tem isso. Você cobra mais, a empresa se negocia, está exigindo mais coisas, a gente amplia o serviço e amplia o preço e assim vai. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu já não dou mais conta sozinho. Eu precisava de alguém para ficar só no WhatsApp. Eu precisava de alguém para ficar editando os vídeos. Eu precisava de alguém para ficar fornecendo para mim listas de questões, enquanto eu só gravo e cuido da parte de comunicação com o mercado, já que também é minha área de formação. Esse seria o certo. Eu preciso de mais 4 pessoas hoje. Eu ainda não tenho, ainda sou eu sozinho. Isso me faz ficar até 4, 5 da manhã, por causa do compromisso. Não é saudável, entende? Então, o legal dessa nova visão é porque a gente tem um primeiro impacto achando que é o desemprego. Ao contrário, obriga a pessoa a ser empreendedora, obriga a pessoa a aprender um monte de coisa, mas essa pessoa vai precisar de outras. Vai gerar mais emprego. Entendeu? Mas isso na frente, não no início. E a gente ainda no Brasil está muito embrionário nesse sentido. Entendeu? Então, assim, não é contraditório a questão do trabalho em equipe, não. Se faz por necessário depois de um momento. Né? No início, você consegue fazer as coisas sozinhos, mas as pessoas começam a te exigir mais coisas. E você começa a perceber oportunidades nessas exigências, aí você precisa de mais gente. Né? Raciocínio criativo e resolução de problemas. Cara, isso é outro problema, porque criatividade não se ensina. Não existe cursos de criatividade. Vamos aprender a ser criativo. Sabe o que faz a pessoa ser criativa? A necessidade. Então, quer dizer, vive com um salário mínimo para ver se você não vai ter que ser criativo. De conseguir sobreviver ganhando um salário mínimo. Ou melhor, sem salário algum. Né? Quantas pessoas a gente vê nas ruas pedindo moedinhas e tal, e outras que não fazem isso, vão vender coisas. E com criatividade. Vocês devem, eu esqueci o nome do cidadão, mas ele é muito conhecido, hoje ele vive de palestra, o cara que vendia água na rua e agora faz palestra em Harvard, mostrando como enriqueceu com a venda de garrafinha de água. E ele fazendo todos os cálculos, ó, você paga tanto na água, você vende por R$2, então você precisa vender tantas águas a cada semáforo fechado, isso vai dar por dia tantos reais, por mês tantos reais, parte desse dinheiro você compra mais águas e devolve o dinheiro que você pegou emprestado, a outra parte do dinheiro você vai investir em mídia social. Ué, mídia social para vendedor de água na rua? Sim. Para mostrar para as pessoas, ó, se você tiver com sede, eu estarei no semáforo tal, todos os dias, de tal hora a tal hora. Não precisa levar sua água, eu estarei lá com a água geladinha para você. O cara usa mídia social para vender água na rua. É mole. Então, quer dizer, olha o que a necessidade fez, eu esqueci o nome dele, mas o que a necessidade fez com esse indivíduo? Né? Obrigou a ter criatividade. Conhecimento tecnológico, associado a isso que eu acabei de falar. Conhecimento de negócios globais, isso é, para o século XXI, na gestão de competências, não basta você ser conhecedor daquilo que você faz. Você tem que conhecer os outros negócios, você tem que conhecer tendências mundiais, porque muitas vezes essas tendências, você pode usar um benchmarking disso para o seu próprio negócio. E além do mais, você vai atrair a atenção de muito mais gente quando você demonstra conhecimento em vários assuntos. Você vai conseguir conversar com qualquer tipo de pessoa. E pensando nesse trabalho em comunhão, nessa sinergia, conhecer qualquer tipo de pessoa é extremamente importante na gestão de competências. Porque um dia você pode precisar daquela pessoa numa parceria para um projeto que surgiu para você pela necessidade de um cliente. Desenvolvimento de liderança. Outra coisa complicada, tem gente que não quer ser líder de nada, tem gente que prefere ser liderado, pronto, acabou, é mais cômodo. E ainda bem, porque se todo mundo fosse líder, não existiriam liderados para liderar. Mas, cara, no século XXI não, bicho, você tem que ser líder naquilo que você faz, não só no sentido de estar em evidência, mas no sentido de influenciar o comportamento alheio com a concordância das pessoas, como a gente já viu o conceito de liderança e gestão de pessoas. Autogerenciamento da carreira. Quer ver um exemplo? Trazendo para a nossa realidade? Vocês estão aqui estudando para serem técnicos do MPU, técnicos administrativos do MPU. E depois, qual é o teu próximo passo?
como que você vai crescer lá dentro do MPU? Para onde você vai? Alguém já definiu? Não, cara, eu nem entrei ainda, depois eu defino ainda, pelo amor de Deus. Para de pressão, primeiro deixa eu passar. Esse que é o problema da maioria das pessoas no sentido do gerenciamento da carreira. A gente só sabe qual é o próximo passo, e olhe lá se eu sei exatamente qual é o próximo passo. Eu não sei qual é o segundo, o terceiro, o quarto. Como é que você se vê daqui 5 anos, profissionalmente? Técnico administrativo do MPU. Daqui 10 anos, técnico administrativo do MPU. Daqui 20, aposentando. Cara, não, pelo amor de Deus, isso não cabe com gestão de competências. Mesmo sendo servidor público, sabe, você tem o que aprender, você tem o que se desenvolver, você tem o que crescer, o que ser promovido, o que contribuir. Ainda mais no MPU, cara, tem treinamento para tudo quanto é canto dentro do MPU. Pense num órgão avançado, chegando perto dessa gestão de competências, claro, dentro dos limites do nosso modelo burocrático gerencial, mas pense num órgão avançado, no sentido de crescimento lá dentro. O céu é o limite dentro do MPU. Então, quer dizer, claro que para nível médio, você vai chegar num certo nível e ali para. Mas depois você faz o concurso para analista, cara, o céu é o limite. Então, quer dizer, a gente não sabe dizer onde estaremos, né, daqui 5 anos, daqui 10 anos. A gente sabe dizer onde a gente vai estar no dia 21 de outubro, fazendo a prova. Né? Esperamos, né? Esperamos, pelo menos. E aí, as bancas amam perguntar sobre quais são as categorias de competências. São 4. Temos, então, as categorias essenciais, competências de gestão, competências organizacionais e as competências pessoais. É bem fácil a diferença disso. Faz um asterisco, um marca-texto gigante, põe uma lâmpada piscando em cima dessa parte, porque muitas questões de gestão de competências envolvem uma dessas 4 palavras ou as 4. O que seriam competências essenciais? Competência essencial do trabalhador que vive essa gestão de competências estaria ligado diretamente aos clientes da organização, entender as necessidades dos clientes, entender a sociedade como um todo, entender os concorrentes daquela empresa. Então, quer dizer, percebe que está ligado diretamente à atividade de trabalho. Então, competências essenciais estão ligadas à análise de clientes, sociedade e concorrentes da empresa que você atua ou representa. Competências de gestão, como a própria palavra diz, são competências que a gente tem que ter em relação a quê? Como gerenciar melhor recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos. A gente talvez tenha alguma noçãozinha de gestão de recursos tecnológicos, porque hoje em dia todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um Samsung, todo mundo tem um mini tablet na mão. E de forma geral, a maioria das pessoas estão conectadas. Mas gestão financeira, não temos muita noção. A gente vive em crise, a gente vive endividado. Gestão de materiais, a gente não tem essa noção. A gente super estoca coisas até hoje. Sendo que no modelo moderno você não estocaria mais nada, só compra quando necessário. Lembra do tal de just in time, que a gente estuda em gestão de processos e dentro de administração de materiais? Então, quer dizer, competências de gestão é meio que a organização já pegar a pessoa pronta, né? Ela já tem que conhecer sobre os clientes da empresa que ela nem trabalha ainda, sobre os concorrentes, sobre o mercado. Ela tem que ter competências de gestão, saber gerenciar financeiramente, materialmente, humanamente os recursos. Competências organizacionais, aí tem a ver com a vida íntima da empresa. Aí, obviamente, essa competência só adquire trabalhando nela. O que seria a vida íntima da organização? Entender quem é quem faz o quê, quais os departamentos, a atuação de cada departamento, a interligação entre cada departamento, a influência que um tem sobre o outro, a cultura da organização, o jeito de ser da empresa. Isso a gente só percebe trabalhando lá dentro. E, por fim, competências pessoais. O que seriam competências pessoais? Aí já está associada a relacionamento humano. Saber se relacionar com as pessoas, fazer o tal do networking que eu falei agora há pouco, a rede de contatos. Então, tudo que eu falei na introdução se resume nessas 4 competências. Eu tenho que ter rede de contatos, saber me relacionar, competências pessoais. Eu tenho que conhecer a organização que eu represento ou trabalho em detalhes, competência organizacional. Eu tenho que saber gerenciar recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos, dentro da minha atividade, até para contribuir com a própria empresa, competências de gestão. E eu tenho que conhecer os concorrentes, os clientes, o mercado e a sociedade de forma geral que essa empresa está inserida. Competências essenciais. Vocês acham que o CESP não pergunta e misturando a definição de um com o termo do outro? Isso é extremamente importante para a prova. Falou gestão de competências por competências, é provável disso daqui cair. Continuando então. Então beleza, nossa empresa não trabalha com gestão de competências e a gente quer implementar. Como eu faço para implementar? Existem 4 etapas para implementar a gestão de competências. A primeira etapa é chamada etapa do enquadramento.
Primeiro, eu tenho que definir qual é o objetivo da empresa em ter gestão de competências. Então eu defino o objetivo, identifico as competências que já existem na empresa. Como que eu faço isso? Aí entra a gestão do conhecimento, que é o outro tópico do edital. O que é a gestão do conhecimento? Mapear os conhecimentos que cada um tem, criar um arquivo, uma base de dados disso, para que a gente possa usar essa base de dados para alguns objetivos que eu vou explicar daqui a pouco. Como é que eu faço esse mapeamento de conhecimentos? Né? O mapa do conhecimento de uma empresa. O RH vai chamar cada funcionário e vai fazer uma entrevista novamente, mas com o objetivo de levantar de cada funcionário todos os cursos que você já fez na vida, todos os livros que você já leu, todo o conhecimento prático ou teórico que você detém. Por que é importante fazer isso? Porque, por exemplo, vamos imaginar que lá na recepção se faz por necessário fazer um treinamento em atendimento para a galera da recepção. Normalmente o que o RH antenado com as necessidades faz? Faz um levantamento de palestrantes, pessoas que dão esse tipo de curso, faz um orçamento, a proposta, monta lá o processo do treinamento, aprova e implementa. Chama alguém de fora para treinar, geralmente. Olha como a gestão do conhecimento dentro da gestão de competências é diferente. Se a gente fez um mapeamento do conhecimento de todo mundo dentro da empresa, e eu percebi que um cara que trabalha lá em TI, atrás de um computador, sem ninguém por perto, todo isolado, o cara é fera em atendimento. Só que por alguma razão da vida dele, ele decidiu trabalhar na área de TI sem atender ninguém. Mas ele é muito bom em atendimento. Será que ele não poderia dar esse curso para os amigos da recepção, ao invés de contratar alguém de fora? Se ele for motivado para isso e preparado para isso, por que não? Isso é gestão do conhecimento. Então percebe, eu não posso dizer que isso é gestão de competências. Faz parte, lembra que eu falei, gestão do conhecimento é uma ferramenta dentro de gestão de competências que é maior. Então, com isso, você faz tudo nessa etapa do enquadramento. Você define os objetivos, identifica as competências existentes, identifica e descreve as competências necessárias, as lacunas, os gaps de conhecimento. Porque eu não vou conseguir identificar, eu não devo identificar só aquilo que eu tenho. Eu tenho que identificar aquilo que a empresa precisa ter e não tem, para justamente tentar fazer esse ajuste. Isso é enquadramento. Segunda etapa, sensibilização. Começar a explicar para as pessoas que o formato de trabalho vai mudar e de remuneração também. Então, quer dizer, as pessoas não serão mais remuneradas e cobradas apenas pelo resultado, mas não só pelo resultado, mas também pelo conhecimento que detém, pelo conhecimento que acumula e pelo conhecimento que repassa. Então, quer dizer, na gestão do conhecimento, gestão de competências, nós ganharíamos mais dinheiro por repassar conhecimento para os colegas de trabalho, só que de maneira formal, instituída pelo RH. Não apenas numa conversa ali ao lado, explicar para a pessoa aquilo que eu sei. É um processo formal. Aí eu pergunto, aonde no Brasil a gente está acostumado a colegas passarem tudo que sabem para os outros colegas? Futebol. Os técnicos de futebol. Mas aí é um técnico repassando para o time, eu estou falando com pares. Não, eles juntam, dependendo da situação, juntam todos os técnicos para dividir as experiências que eles têm na semana. Tá, mas aí é uma discussão entre técnicos. Eu estou falando dentro do mesmo time. E aí não, nem falando de futebol, mas de empresa. Mas vamos fazer analogia com o futebol. Embora o futebol seja uma arte, né, muita gente tem o dom, dificilmente no futebol ou em qualquer esporte a gente consegue ver um Michael Jordan conseguir ensinar para outra pessoa aquilo que ele sabe e outra pessoa fazer igual. Mas eu estou falando dentro das empresas, simplesmente ensinar para as pessoas aquilo que eu faço. Acontece, mas não é tão comum aqui no Brasil. Por quê? Por que eu vou repassar aquilo que eu sei? Para eu deixar de ser essencial? E a empresa pode poder me mandar embora? Quer ver pior? A gente está acostumado no Brasil a chefes passarem tudo que sabem para os seus subordinados? Claro que não. Por quê? Senão eles acham que você demite. A empresa demite o chefe, contrata você que aprendeu por metade do salário do chefe. Entende? Então, quer dizer, não é cultural. Mas dentro da ideia de gestão de competências, isso é normal. Então, quer dizer, eu preciso levantar as competências que são existentes, aquelas que faltam, começar a sensibilizar as pessoas de que elas serão motivadas e remuneradas em repassar conhecimento, porque não adianta você implementar sem fazer essa quebra cultural antes. Né? Então, aí sim, você começa a aplicar a gestão de competência, fazer acontecer. É a terceira etapa. E a quarta etapa é avaliar essas competências todas, se elas são realmente bem implementadas, bem gerenciadas, bem levantadas, e se culturalmente a organização realmente mudou de ideia em relação à ideia antiga sobre repassar conhecimento para as outras pessoas. Então,
Então essas seriam as 4 etapas. Como tudo praticamente em administração, a 4ª etapa é a avaliação, né, com quase tudo. Isso, na realidade, é meio que um ciclo PDCA da gestão de competências. Planejar, executar, controlar e agir, né, corretivamente. Bom, vantagens para uma empresa que trabalha com gestão de competências ou para um órgão público. Primeiro, integra a área de RH na estratégia e objetivos da empresa. Muitas questões usam o termo RH estratégico. Se é RH estratégico, é gestão de competências. Então, quer dizer, ligado aos objetivos da empresa, se levanta o conhecimento que se detém para fazer esse repasse, né, de forma planejada. Segundo, atrai e retém talentos. Tem gente que procura empresas para trabalhar não pelo salário, não pelo cargo, mas sim pelo seguinte: nessa empresa se aprende, conhecimento é disseminado o tempo inteiro, tem gente que é sedenta de conhecimento, então acaba atraindo e retendo talento. Terceiro, se cria um banco de potencial interno. Com essa gestão do conhecimento, se cria uma base de dados para que a gente consiga identificar melhor quais são as competências que existem, mas quais são os potenciais dentro da empresa. Se de repente a empresa está precisando de um novo gerente para uma área, com esse banco de dados do potencial interno, eu já tiro dali a pessoa que vai assumir esse cargo. Até diminui o trabalho com o processo de recrutamento e seleção, seja interno ou a necessidade do externo. Definição das necessidades de treinamento. Aí é uma definição real da necessidade de treinamento. Eu vou treinar as pessoas com base nas competências que são necessárias para a empresa e ela não possui. Então, quer dizer, ao invés de ter treinamento toda sexta-feira, 4 horas da tarde, de algum assunto fixo, só para a empresa bater no peito e dizer eu invisto em treinamento, não. Dentro da gestão por competências, os treinamentos ocorrerão com base nas competências necessárias. Então, muito mais focado. Descrição e avaliação de cargos fica melhor. Você começa a fazer análise, desenho e descrição de cargos com base em competências e não com base em achismos sobre características do futuro ocupante. Reavalia e redesenha a estrutura dos cargos, porque o cargo deixa de ser importante na gestão de competências. É um ajudando o outro. É trabalho em comunhão. É comum na gestão por competências o chefe ganhar menos que o subordinado em algumas situações. E o chefe não achar isso ruim. Por quê? Porque o subordinado está ganhando mais porque ele está repassando conhecimento para as outras pessoas. E isso significa que esse subordinado está sendo desenvolvido. Claro que o chefe não reclamaria, porque a remuneração numa organização de gestão de competências já é muito boa. Então ele não vai achar nada ruim o subordinado ganhar mais, vai achar até bom. Significa que esse subordinado está pegando tudo que ele ensinou e repassando. Então, quer dizer, seria até o fator de orgulho. A remuneração passaria a ser, além dos resultados que sempre vão existir, por competências que a gente detém e transfere, né, e a avaliação das competências e resultados feitos de forma muito mais efetiva. Então, quer dizer, só tem vantagem para qualquer organização que trabalha com gestão de competências. Mas percebe que aqui, aí, eu já estou falando não da visão mais avançada de gestão de competências, necessariamente todo mundo sendo autônomo, sendo funcionário mesmo. Né, de dentro da empresa, na relação formal que a gente ainda tem de emprego, de carteira assinada, os direitos, já trabalhar com foco em gestão de competência e gestão de conhecimento. Qual é o segundo passo, quando a empresa avança formalmente na gestão de competências? Propor aos funcionários que se demitam. Só que eles são recontratados como autônomos, né, como parceiros do negócio, tendo ali um percentual de propriedade da própria empresa. Isso ocorre muito, muito comum na área de TI. Né, de depois de um tempo as organizações fazerem um convite para o profissional continuar fazendo parte, onde ele tem ali uma remuneração garantida de 2% do lucro, 3% do lucro, mais uma parte para cada projeto que ele participa. Isso é comum. Diga. Professor, eu preciso ambientalizar isso assim, por exemplo. Você falando isso tudo, eu acho muito bonito, mas eu não vejo nada na prática. Acabei de falar, na TI. Exato. Na TI é o único exemplo que você pode dar. Não, em marketing também. Por exemplo, várias agências de publicidade já trabalham assim. Corretor de imóveis, bom exemplo, não tinha pensado nesse exemplo. Corretores de imóveis são assim, autônomos, tem parceria com um corretor ou com outro. De repente eu estou com dificuldade de vender aquele imóvel, eu faço uma parceria com outro corretor, que é meu concorrente, né? Aonde, ó, se você me ajudar a vender esse imóvel, a gente racha a comissão. Tá aí um exemplo pequeno, mas faz parte desse universo, entendeu? O problema é a gestão pública. Como é que você vai ter um exemplo disso hoje? Claro, na gestão pública. Na parceria entre órgãos, por exemplo. Na parceria público-privado, por exemplo. Nos contratos que existem, então já são elementos de gestão de competências. Só que na gestão pública, se é a tua experiência maior,
Hoje, o profissional, você não vai enxergar isso ainda muito bem disseminado, porque a gente está amarrado ao princípio da legalidade. A gente vive um modelo gerencial preso à burocracia ainda. E aí, voltando lá naquela aula de administração pública. Entendeu? Mas na iniciativa privada isso é o mais comum. Vou dar um exemplo. Vocês tiveram a presença de um professor de AFA, que foi eu que indiquei. Então, quer dizer, perguntaram para mim, você trabalha AFA? Eu trabalho AFA, só que eu não gosto. Aí eu falei, não, mas eu tenho uma pessoa para indicar. Indiquei 2 professores, um deles veio para cá. Então, quer dizer, isso é gestão de competência, é parceria. O Paulo dá aula das mesmas matérias que eu dou aula. Gestão de pessoas, administração geral e pública e tudo mais. Ele faz a mesma coisa. Só que, claro, cada um tem uma pegada diferente, uma didática diferente. Enfim, a especialidade dele é a AFA. Ele dá as outras matérias para preencher. A minha especialidade é administração geral e pública nessa visão gestora, não AFA. Então, quer dizer, eu não poderia ter pego AFA também? Ficar de 3 semanas? Para mim seria maravilhoso. Mas não. Então, quer dizer, se faz parcerias. Isso é gestão de competência. Consegui enxergar um pouco melhor nesses exemplos? É que às vezes a gente fica nos exemplos concretos, não consegue enxergar isso, mas... Mas esses exemplos que eu te dei são concretos, são reais. Não, entende? eu digo outros, assim, na nossa... Não, sim. Você começa a tentar criar exemplos dentro do seu ponto de vista para assimilar, mas nem sempre o teu exemplo vai te ajudar na hora da prova, pode te atrapalhar. Né? Bom, Macaulay é outro autor de gestão de competências. Aí ele cria as 16 competências referenciais da gestão de competências. Quais seriam essas 16 competências referenciais, passando por elas bem rapidamente?